Começa agora, programa Fonte de Luz. Programa Fonte de Luz. Sintonizando você com o Espiritismo. Saí por aí navegando nas ondas da comunicação. Daqui e dali notícias, músicas, muita informação. Mas o que procuro são fatos que possa acalmar o meu coração, que falem de amor, ventura e perdão. Sintonizei um canal, parei para ouvir, senti muita calma e muita emoção. Pronto, enfim encontrei, estou ligado numa programação que só o bem me conduz. Programa Fonte de Luz. Programa Fonte de Luz. Programa Fonte de Luz. E agora com vocês, navegando nas ondas dos sentimentos mais profundos. Programa Fonte de Luz. Programa Fonte de Luz. Programa Fonte de Luz. Seja muito bem-vindo. Espiritismo, uma fonte de luz. Boa noite, ouvintes da Difusora FM. Está no ar o programa Fonte de Luz, com você até às 19h30, trazendo as notícias boas, trazendo as notícias que te convidam a um pensamento mais reflexivo, a organização dos seus sentimentos. E assim nós falamos do bem, propomos ao bem, porque o mundo está carente de bons pensamentos, boas palavras e, claro, muito bons sentimentos. E falando sobre isso, quero iniciar o programa lembrando um provérbio muito lindo que eu gosto muito. De tudo que deves guardar, guarda e cuida do teu coração, porque nele reside a fonte da vida. Boa noite, Paulo Roberto. Boa noite, Elaine Cabral. Boa noite você, querido ouvinte, que está sempre conosco aqui todos os sábados no Fonte de Luz. Eu vou citar aqui um pensamento de Manuel Filomeno de Miranda. Ele fala o seguinte: função sublime tem a dor. Puxa, função sublime tem a dor? Aí ele explica: submeter a rebeldia e alçar o espírito, dignificando e fazendo ressarcir as misérias anteriormente a outros impostas. Bela reflexão, né, Elaine? Bela reflexão. E hoje nós propomos ao nosso ouvinte, Paulo, essa reflexão que nos traz um entendimento sobre a vida. O que é a vida, de fato, para você? E a melhor coisa que nós temos para lembrar em relação à vida é lembrar o que é a morte. Parece um paradoxo, mas não é. Nós precisamos ainda nos remeter a uma situação natural, que é a falência dos órgãos do corpo físico, que nos propõe a morte do corpo, nos levando ao renascimento para uma nova vida. E essa condição, por mais que pareça estranho, ela é a única forma de nós valorizarmos esta experiência terrestre. A nossa vida aqui e agora, neste momento. Não é isso, Paulo? Lembrei de você, daquela música que você citou na palestra de ontem, na FEA Centro. Aliás, eu recomendo vocês, viu? Segundas, quartas e sextas, às 8h30 na parte da manhã e às 20 horas na parte da noite. Tem sempre uma palestra assim que vai tocar no seu sentimento. Você vai dizer assim: puxa, foi para mim. Então foi isso. Quando você falou que é o sopro do Criador. Numa atitude repleta de amor. Aí. Muito legal. Eu gosto dessa música do Gonzaguinha. Ela é linda. E nós vamos então perceber que nessa nossa relação com o entendimento do que é a vida, nos falta muitas vezes o entendimento do que é a morte para nós. E no Livro dos Espíritos, essa obra que esse ano completou 160 anos, nós temos um capítulo que fala especificamente sobre isso, a vida e a morte. E aí vai nos colocando nessa reflexão de entender o que é a morte, senão um fenômeno biológico natural em que, a partir do momento em que os órgãos físicos deixam de funcionar, especificamente o coração, quando ele para, e aí os órgãos nenhum mais conseguem funcionar,
a morte do corpo físico, a falência dos órgãos, leva o ser humano a um outro aspecto da vida. No entanto, apesar de que a doutrina espírita, ela é essencialmente espiritualista e é a doutrina dos espíritos, nós aprendemos com a doutrina espírita que a melhor forma de entender, de viver eternamente, como dizia Jesus de Nazaré, é vivendo o amor e o bem que a vida nos propõe. Você também colocou o medo da morte. Por que que eu morro? Olha só a redundância, né? Eu morro de medo de morrer. De morrer. Eu morro de saudade, eu morro de saudade. amores, ou seja, você usa muito essas questões bem banais, sem nenhum sentido, mas quando fala, e a morte em si? Aí você teme, recua. Mas o medo da morte, ele é um fenômeno natural pelo instinto de preservação, mas, no entanto, ele atrapalha, né, Paulo, a maioria das vezes, a nossa vida, o estar aqui. Porque quando nós pensarmos... É porque é uma lei natural que nós não entendemos uma lei natural, ainda. Que é o contrário de nascer. Exatamente. Muitas vezes, como eu perguntei lá na palestra, todo mundo pensa, quando você pergunta qual é o contrário da morte, e é normal as pessoas responderem que o contrário da morte é a vida, não é? E não é, o contrário da morte é o nascimento. Então, nascer, morrer é essa posição natural da vida, da lei natural. A vida, ela não tem contrários. A vida é a vida. E foi quando eu citei a música do Gonzaguinha, que é um sopro do Criador numa atitude repleta de amor. E essa nossa relação com entender o que é morrer é que nos faz aproveitar melhor a vida. É o que nos faz sentido estar presente no mundo. Compreender que o momento que nós temos é agora. Como é que nós queremos estar aqui agora? Como diz o Oswaldo Montenegro na canção, eu quero ser feliz e quero ser feliz agora. Você está valorizando a sua família, o seu trabalho, o outro, o teu caminhar, o teu olhar. Como é que você está? Nesse momento, se você estiver com medo da velhice, de morrer, você já resolveu 50% da sua destruição íntima. Mas no momento que você percebe e crer numa vida futura, no amanhã, no depois, você vai falar assim, poxa, eu estou emprestando essa matéria a um espírito eterno. Eu tenho que crer na vida futura. Então, esses momentos você tem que valorizar de uma forma de felicidade. Passa a ter felicidade nas pequeninas coisas, aparentemente pequeninas, mas que são tão grandiosas que provavelmente você vai descobrir depois. Sim, porque a vida, ela nos propõe essas reflexões do que nós temos, do valor que tem as pessoas para nós agora. Você, quantas vezes deixa a oportunidade de viver um amor, viver uma experiência boa com aqueles que estão à sua volta, com a sua família, com irmãos, com amigos, nas relações afetivas. E no momento que a morte do corpo físico, a desencarnação do espírito acontece, você sente que faltou. Faltou ter dito que amava, faltou a melhor compreensão, faltou o convívio mais saudável, faltou a alegria, faltou a risada juntos, faltou fazer aquele favor que a pessoa lhe pediu e você não fez, só por falta de vontade de servir, de ajudar. Então faltam muitas coisas nas nossas relações e que na maioria das pessoas só conseguem perceber isso após a morte. Tanto que tem o Espírito Emmanuel, ele fala sobre isso, e também grandes pesquisadores do comportamento humano na área da sociologia, que é uma pesquisa que eu faço, também usam o mesmo sentido, que a maioria das pessoas no velório, no momento da morte de um ente querido, a maioria delas o choro é de remorso. Remorso por não terem vivido com elas o tempo que deveriam ter vivido. Estavam ali, presentes, mas o que fazia valer não era o sentimento bom, o aproveitamento, a alegria de tê-lo perto, de ter essa experiência de viver com alguém, mas era apenas a angústia de não ter como queria, de que a pessoa não era como você gostaria que ela fosse, mas é ela que está ali, é ela que faz parte da sua história, do seu aprendizado. O trabalho que você tem é o trabalho que lhe propõe o aprendizado, a desenvolver a inteligência, a fortaleza moral, a conduta ética, o
planeta que você está, o país em que você vive, é o país que te convida a essa reconfiguração do que são valores, da ética, da postura de reconhecer que aquilo que tem no outro é algo que muitas vezes também está em você. Por isso Jesus diz que nós deveríamos deixar de ver o cisco no olho do outro e começarmos a prestar atenção na trave que tem no nosso. Antes de você chamar a música, eu quero ler aqui um poema que diz o seguinte, fala dessa renovação do hoje, do agora, do recomeçar. Hoje, pensando em ser um pássaro, quis voar. Me senti como fênix, trocar plumagem, renovar bico e garras. Levitar sobre os mais altos picos das montanhas, sem medo, sem receio. Nessa metamorfose de avidez triunfal, desfalecer de amor na superação. Depois, voltar, renovado, para o novo recomeço. Até que o tempo infalível me condiciona novamente e lá vamos nós, a vida que segue. Muito legal, né? E o autor é você, né? Eu não queria fazer propaganda. Mas tudo bem. Mas esses momentos, o momento de falar da vida, de saber que a morte é um fenômeno biológico, a qual você irá se retirar desse palco, nessa representação da vida permanente que você tem aqui, mas no momento que você sair desse palco, o que você terá vivido? Assim é importante estar presente sempre, tentando sempre a renovação, a reconstrução e a ideia do que seja melhor. Por isso nós vamos tocar uma música muito legal aqui na voz do Barão Vermelho, que é Tente Outra Vez. A vida é assim, a vida é esse permanente recomeço de cada dia, de cada hora, de cada aprendizado. Vamos lá, Milton. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Grande Raul Seixas aí na voz do Frejá, cantando essa música Tente Outra Vez, que nos traz esse entendimento, nessa reflexão de que a vida ela é assim, de batalhas, de lutas, de superações. E é isso que torna a vida interessante, é isso que torna a vida feliz. Em vez de ficarmos tristes ou pensando ou com medo de morrer, basta entender que a morte é uma consequência natural de ter nascido, mas que o que você tem agora aqui é a vida. E essa precisa valer, e essa precisa ser superada, e essa precisa ser compreendida nessa batalha. Eu estava contando hoje para o Paulo que eu estava assistindo um programa local, hoje de um programa aqui, em que o maestro formou um coral, o maestro lá da Cláudio Santoro, de infantil, formou um coral para crianças tocarem aqui no Teatro Amazonas, do Festival de Ópera maravilhoso, né, que tem todo ano. E essas crianças vão cantar Carmen em alemão, a ópera Carmen, cantando em alemão. E são crianças assim, de 10, 11 anos, e o apresentador do programa perguntou das crianças: foi muito difícil para vocês cantar em alemão? Aprender o alemão? E as crianças falaram: difícil mas é só aprender e treinar. Então eu achei fantástica a naturalidade com que eles falaram isso. E no geral, o ser humano fala: é muito difícil, meu Deus, eu não vou conseguir. Olha, mirem-se nos exemplos de uma criança que diz: é difícil sim, mas é só aprender e treinar. E a minha amiga Elaine Cabral tirou do meu dicionário a palavra difícil. Tirei, exatamente. Tem a pureza de coração que se adquire de uma hora para outra, acompanha a evolução espiritual na viagem dos séculos e resulta do aperfeiçoamento íntimo. Contudo, nada impede que comece agora. Olha só, quantas citações sobre comece agora. Comece agora. Comece agora, porque cada dia nós temos a oportunidade de uma vida nova, de uma experiência nova. E não importa em que situação você esteja, você sempre terá a oportunidade de rever, de pensar o que essa situação te propõe para a sua vida agora. É muito comum nós vermos que as pessoas, quando elas passam a fazer parte de uma doutrina, de uma religião espiritualista, principalmente na doutrina espírita,
eu vejo que cabe muito aí, as pessoas vivem nessa expectativa do que vai acontecer comigo quando eu desencarnar. Para onde eu vou? Para lugar tal, para isso, para aquilo. E a questão não é para onde você vai, a questão é onde você está. Que momento, o que você faz deste planeta, desta vida? Qual é a proposta que você tem nesse trabalho que agora você reclama que ele tem? Qual é a proposta que ele tem para lhe ensinar? A doença. Ou as pessoas, as limitações físicas, ou as pessoas que você convive, que você escolheu para estar do seu lado, seja na família consanguínea, que nós escolhemos antes de reencarnar, seja aquela relação afetiva, o namorado, o esposo, o amigo, somos nós que escolhemos. O marido, o namorado, aquela pessoa que você tem afetivamente ao seu lado, você disse sim, você escolheu. E agora, o que você faz dessa experiência? O que você aprende com ela? Ou você só se queixa, reclama, aguardando que numa outra existência ou no mundo espiritual você possa se recompor desse desastre, dessa escolha errada, ou dessa dor física. Enquanto você sofrer, você estará garantindo um lugar no paraíso. A nossa visão espírita, o que o espiritismo nos ensina, e aquilo que o conhecimento, a própria ciência do comportamento humano, que traz aí valores inestimáveis para a nossa construção de uma vida feliz, de uma vida boa, é que nós temos que aproveitar o agora, saber o que eu faço agora. De atitude íntima, fale com elegância, mas exponha ideias sadias no quadro. A moldura não responde pela arte. Escreva com estilo, mas desenvolva o tema nobre. No móvel, o verniz não indica a qualidade da madeira. Aprecie a forma literária, mas não esqueça o conteúdo. A beleza da flor não substitui a essência do perfume. Professe sua religião, mas cultive a religiosidade. O rótulo não é substância guardada na embalagem. Dê esmola a quem cruze o seu caminho, mas tenha caridade. A pintura é apenas um revestimento de parede. Não confunda ato exterior com atitude íntima. Não se pode amar de verdade se o coração está distante, impregnado de egoísmo. Melhore, pois, o mundo interior, seguindo os ensinamentos de Jesus, para que sua mudança de vida seja autêntica, certa de que o fruto realmente amadurece de dentro para fora. Ou seja, o que você relata aí é uma experiência individual e única, e mostra que o mundo ele é repleto de possibilidades. Ou seja, assim como o universo é infinito, também são infinitas as possibilidades que nos colocam nessa postura de sermos seres humanos decentes, filhos de Deus, em que nós podemos condicionar mais aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós conhecemos, principalmente a postura de ser cristão, já que a maioria dos brasileiros dizem-se cristãos. Então nós estamos precisando sair dessa postura equivocada de que eu digo que eu sou, mas tenho um entendimento diferente. Essas contradições, elas não cabem não mais no mundo que nos possibilita tantas transformações. Então, o que nós precisamos ver? O que a vida me oferece agora? Primeiro, o aprendizado comigo mesmo. Entender Começa aí. Como disse Jesus, né? Olha primeiro a trave que está no teu olho. Deixa o cisco no olho do outro para que ele mesmo possa perceber. Se precisar, ajude, mas esteja atento àquilo que está dentro de você. Porque o maior mal, ensinam-nos os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje nós estávamos falando sobre isso no Sagrado Coração de Jesus, que o mal, o grande mal da humanidade é justamente estar atento ao que o outro faz de errado e não perceber aquilo que você faz de errado, a nossa postura, o nosso entendimento. E isso faz com que nós tenhamos uma visão muito desequilibrada dos acontecimentos exteriores. Então, o que nós precisamos? O que eu acredito em Deus? Então, o mundo foi criado por Deus. Então, você acredita o quê? Que Deus é um ser imprevidente? Que o nosso mundo não está sob controle? Que o que rege o universo, as leis que regem o universo, não são perfeitas o suficiente para manter o nosso mundo sob controle? E que aquilo que nós fazemos enquanto seres humanos, enquanto homens na Terra, tudo são fatores determinados pela nossa falta de entendimento das leis divinas e naturais.
Mas a nossa falta de entendimento não desregula a lei, não muda aquilo que o mundo tem que ser, que é seguir a linha do progresso. Eu penso que esse entendimento, ele nos ajuda bastante a tirar esse foco do desequilíbrio entre a vida e a morte, onde a vida ela passa a ser valorizada, ser vivida, ser entendida como ela deve ser. E tudo passa a ser mais importante. Sempre, e deve ser. Nós convidamos uma companheira, né? Que acho que é no próximo programa que ela vai falar sobre envelhecimento. Não, é só em junho. Só em junho? Puxa, eu queria logo saber sobre essa... Então é isso. Também é uma oportunidade ímpar, porque faz parte também desse momento, né, que nós passamos, nós envelhecemos todas as horas passamos a envelhecer, né? É porque a trajetória da vida, as leis naturais, como tem lá no Livro dos Espíritos, elas vão trazendo um procedimento, encaminhamento natural daquilo que a vida é. E se eu entender isso, eu valorizo melhor a minha vida, eu valorizo melhor o que eu tenho, principalmente as minhas relações. Quanto tempo se perde ainda reclamando do outro, se queixando do outro? Em vez de fazermos isso, quantas coisas poderíamos estar pensando sobre nós? Em vez de eu apontar o defeito do outro, quantos defeitos meus eu preciso pensar e procurar um método, uma forma de me livrar deles? Ou de conquistar uma virtude para substituir esse defeito? Quantas coisas em mim ainda precisam ser mudadas, uma vez que eu acredito em Deus? Uma vez que eu me proponho estar numa religião cristã, seja ela qual for, em que só fala de boas novas, de boas notícias e de sentimentos de equilíbrio, de paz e de justiça. Então, quantas coisas em mim precisam ser mudadas? Quantas coisas em mim precisam ser ajustadas? Às vezes eu até penso assim, quando eu vejo alguém muito preocupado com o que o outro faz, com a falta disso, a falta daquilo no mundo, e aí eu fico pensando, se de forma permanente a pessoa está sempre pronta a criticar e encontrar defeito em tudo, qual o tempo que essa pessoa encontra para amar alguém? Qual o tempo que a pessoa encontra para ver os seus próprios defeitos? Qual o tempo que você encontra para procurar um método, uma forma de se tornar uma pessoa melhor? Uma vez que eu estou só ocupada vendo o que tem de pior no mundo. Qual é o tempo que encontra? Falo que às vezes eu fico meio curiosa em relação a isso. Se as pessoas que passam a maior parte do tempo a criticar, a apontar os erros, a só ver defeito no que as pessoas fazem, a nunca concordar com nada, a sempre acreditar que estão com a razão, qual é o tempo que elas têm para realmente pensar quando é que eu posso melhorar? E como devo? Eu recomendo, lá no capítulo 9 dos bem-aventurados, aqueles que são brandos e pacíficos, né? Porque verão o reino de Deus. Exatamente. Quando você modifica o seu olhar, quando você passa a enxergar o outro, e aí automaticamente você vai diminuindo essas... É como aquela frase que eu falei para você, que a Alicia mandou uma mensagem para mim dizendo: o universo ele não entende palavras, ele entende vibração, portanto, eleve-se. Atitude de elevação do pensamento, de rever melhor o seu caráter, se colocar mais na vida nessa postura de equilíbrio, de escolha. Se eu acredito no bem e no mal, e eu sei o que é o bem, e eu sei o que é o mal, o que é que eu estou escolhendo viver? O que é que eu estou escolhendo pensar? E uma palavra destemperada, ela destempera o mundo também. Exatamente. O ambiente, tudo. E por falar em mundo, o tema do Evangelho, por favor. O homem no mundo. Que momento sublime esse. Com Jesus em nossos corações, iniciamos o Evangelho no rádio. Para você que está no hospital, para você que está em casa, você que está passando por dificuldades emocionais. O Evangelho, ele apresenta essa proposta de consolação. Eu espero que o Evangelho desta noite possa tocar seu coração, né? E como nós estamos falando de recomeço, de atitude, essa parte aí é com você. Estamos falando então hoje do homem no mundo, que é um sentimento de piedade que deve animar o coração dos que se reúnem
sob as vistas do Senhor e implora a assistência dos bons espíritos. Purificai os vossos corações. Ele fala de purificar os vossos corações. Não consistai que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil, né, Elaine Cabral? Pois é, a questão do homem no mundo, ele é algo que nos convida a pensar a nossa relação aqui. Fisicamente, nessa estadia, estando nesse corpo físico, estando onde nós estivermos, com a profissão que temos, com a responsabilidade em família, social, qual é o nosso compromisso? Nós estamos fazendo a nossa parte, como dizia o grande filósofo Platão, estamos dentro das nossas funções, de fato, exercendo aquilo que deveríamos exercitar. Então tem essas propostas aí. Por exemplo, a questão da reunião, né, que nós falamos, nosso comportamento numa reunião em nome de Jesus. É isso, Paulo? Em nome de Jesus. Ele é baseado o quê? Na humildade, no respeito, sem qualquer sentimento inferior no coração. Você tem que se preparar para esse momento. Você tem que aliviar a sua carga emocional. A Elaine estava falando anteriormente da questão de como é que você está na sua rede social, na sua vida social. Como é que você está vendo o outro? Como é que você está tratando o outro? Você não pode ir para uma reunião com Jesus, estar com Jesus com esse sentimento. Não é que Jesus vai lhe castigar, mas que você não vai receber devidamente as luzes necessárias que você está precisando. É por conta da elevação. Porque é da vibração. Questão da vibração que você tem. Imagine quando você, como você estava falando aí, a questão de estar com Jesus, de pensar em Jesus. Como é que está o nosso sentimento? Como é que estão as nossas palavras? Como é que nós conseguimos usar palavras de agressivas, por exemplo, e ao mesmo tempo falar de Deus, falar de Jesus? Como é que fica essa vibração? Como é que fica essa sintonia? Será que combina? A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundando de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada aguarda, generosa, que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Só o tempo, apenas o tempo nos ensina a viver. Fonte de Luz, divulgando o Espiritismo. Então, depois dessa canção aí que dá vontade de ficar ouvindo várias vezes, né? Essa música é muito linda, Momentos, do Vitor e Léo. É uma letra lindíssima, né? Que nos convida a essa reflexão, como ele vai o tempo, só o tempo nos ensina a viver. Tem uma frase do Espírito Emmanuel que ele fala assim: o tempo é o julgador invisível da humanidade. Como diz a canção, se nós soubéssemos o quanto que vale, muitas vezes vale muito mais o nosso silêncio e a espera daquilo que pode acontecer, muitas coisas nós não falaríamos, muitas coisas nós não faríamos. E se nós temos essa informação, nós podemos começar a pensar no que estamos falando, como, o que estamos fazendo, qual o resultado, que semente nós estamos plantando, o que vamos colher amanhã, porque o tempo ele sempre vai caminhar, vai seguir em frente. E o que nós vamos colher, que tipo de semeadura nós estamos fazendo.
Isso vale. Não espere que o outro faça, que tenha melhor isso, melhor aquilo, melhor sistema econômico, melhor governo, melhor presidente, melhor prefeito, melhor governador, melhor marido, melhor mulher, melhor filho. Não espere pelo melhor fora. Crie o melhor dentro. Crie o melhor, a semente está dentro de você. E só você pode construir o melhor em seu coração. Essa é a proposta. E na divulgação, hoje, nós temos o Encontro Fraterno Alta de Souza, que está acontecendo hoje, 20 e 21, hoje e amanhã, lá em Novo Airão. Então, um abraço para todos os nossos amigos, irmãos de Novo Airão. E amanhã será na Escola Municipal Aristóteles Freire Arnold, na Rua Joaquim B. Moraes, 42. Contato é 981360008. 981360008. É evento para toda a família e atividades para crianças, jovens e adultos. E justamente o tema do Encontro Alta de Souza esse ano é cada um segundo as suas obras. Ou seja, esses momentos é de aprendizado, de construção do bem, que cada um pode e é capaz de fazer. E eu quero aproveitar, falar em bem, mandar um abraço bem grande para meu amigo Erivan, lá do Morada Cristã. Tá vendo como eu lembrei de você? Amo você, meu amigo. Tô com saudades. Eu vou mandar uns alôs aqui, olha, tudo considerado, viu? A do Carmo Paz, lá no Parque 10, a Ceiza, na Alvorada, a Maristela. A Maristela é aquela que eu te falei, Elaine, que é a Mãos que Ampara Anjos, né? Uma enfermeira assim, que ama o que faz. A Tatiana Moraes, a Dirce Andrade, Joana Costa, a Melba Brazão, o Amaro Melo, a Irã Rayuga, Gisele Oliveira, a Elisa Rufino, Judite, a Estela lá em Curitiba, a Chineida Pacó, lembra dela? Olha, Chineida? Foi a Chi que me indicou essa música Momentos. Ela faz parte aqui, né? Do Vitor e Léo. Ela só tá longe, mas tá presente. E aí, botei a música que você pediu. As Fabianas, que tem a do Sagrado, né? E tem uma aqui também do Face. Tem que abraçar o Roberto também, toda a turma lá do Sagrado. Lá do Sagrado. E por falar em Sagrado, eu quero convidar você que gosta, que quer estudar, quer conhecer a doutrina, a partir do próximo sábado, lá no Sagrado Coração de Jesus, lá na Rua Goiânia, no bairro da Redenção. Vamos iniciar o estudo do Livro dos Espíritos. Eu e o Paulo e mais toda aquela turma boa de lá. Um beijo, um abraço para todas as pessoas maravilhosas de Sagrado, para o Salomão, que está ouvindo o programa também. E o Livro dos Espíritos é a primeira obra básica da doutrina, é uma obra muito boa, de muitos conteúdos de consistência, não só intelectual, mas moral, um aprendizado que certamente vai ampliar o nosso horizonte, a nossa forma de ver o mundo, nos elevar nesse entendimento do mundo para que possamos, de fato, encontrar uma forma mais equilibrada de viver. Então, todos os sábados, a partir das 15 horas, no Sagrado Coração de Jesus, lá na Rua Goiânia, na Redenção, vamos iniciar o estudo do Livro dos Espíritos. Você está convidado, é só chegar, estaremos lá. Abraçando também assim uma turma do bem mesmo, que são os Mensageiros Noturnos. Já ouviu falar dele, Elaine? Não. Eles distribuem alimentos à noite para os irmãos mais necessitados, para o Daniel Marreco, para Kátia também, que faz esse trabalho. Na escuta também nosso irmãozaço Carlos Célio, a Kelly Cristina, a Tainá Amorim, o Elias Brasilino. O Elias está presente aqui toda a abertura, aquela música da abertura, saí por aí navegando, é do Elias Brasilino, irmão. Ivan Oliveira, na Cidade Nova, o João Raposo. Faltou hoje, hein, João? Você vai levar a Vitória Mene e o Miguel Zamba. Todos abraçados com muita fraternidade, viu? É abraço fraterno mesmo, daquele aconchegadinho. Muito bem, então, ainda nas divulgações, nós temos na Federação Espírita, você que quer conhecer, quer participar das palestras públicas, nós temos na Federação Espírita Amazonense, aqui no centro, na José Clemente, segunda, quarta e sexta, pela manhã às 8h30 e à noite às 20 horas, nós temos palestras públicas. E lá na Federação no Dom Pedro, na Avenida Pedro Teixeira, tem palestras às quartas-feiras às 20 horas. Também a livraria funciona aqui na FEA Centro, nos horários da palestra,
e lá na Fé Dom Pedro, todo dia a partir das 14 horas. E na quinta-feira, na Federação do Dom Pedro, a partir das 19h30, tem estudos também da doutrina espírita, estudo para principiantes, o ERG. Então, você quer conhecer a doutrina, quer estudar mais, quer fazer perguntas, as perguntas que você gostaria de fazer na palestra, você pode fazer nos grupos de estudo. Toda quinta-feira tem estudos lá na Fé, nós estamos lá esperando por você. E é só chegar, meu irmão. Olha, eu vim para o estudo. Né? Porque a proposta da doutrina espírita é que nós tenhamos cada vez mais esclarecimento, entendimento, para fazermos escolhas mais acertadas, mais equilibradas. Talvez nós estejamos aí com falta de um raciocínio mais lógico daquilo que a vida nos propõe. Não vamos esperar a hora da morte do corpo físico para reclamarmos um tempo que já não é mais nosso nessa vida. Vamos aproveitar o tempo que temos agora. Isso é importante. Hamilton, vamos ao Momento Espírita? O mundo do terceiro milênio. Fala-se muito que vivemos em um mundo de constante violência. E se diz que todos andam apressados, que tudo é uma loucura, que não dá mais para viver de forma serena. Contudo, graças a iniciativas que ocorrem ainda de forma esporádica, mas com grande brilhantismo, verifica-se que existem variantes felizes. Um dos exemplos mais recentes foi a iniciativa de um pouco mais de 30 integrantes da Companhia de Ópera da Filadélfia. Aconteceu no dia 24 de abril de 2010, um sábado, no Reading Terminal Market, na cidade da Filadélfia, na Pensilvânia. O local é um bazar gastronômico ainda hoje, conforme suas remotas origens no século XVII. Em qualquer dia ali se pode encontrar uma variedade eclética de produtos diretos do campo, especiarias incomuns, flores, aves, artesanatos, joias e roupas. É um local apinhado de gente. A média é de 100 mil pessoas que o visitam a cada semana. Pois nesse sábado de abril, enquanto as pessoas se acotovelavam indo e vindo, em meio a balcões de produtos e exposição de telas, de repente uma música começa a encher os ouvidos de todos. É La Traviata, composição de Giuseppe Verdi, inspirada na obra de Alexandre Dumas Filho, A Dama das Camélias. Então, um tenor lança sua voz, seguido de outro mais adiante. Surpreendentemente, do meio daquele povo todo, que andava de um lado para outro conversando, tirando fotos, vão se destacando os membros da companhia de ópera. Estão misturados à multidão, vestidos de forma comum. Uns com boné à cabeça, portando mochilas, bolsas, roupas esporte, descontraídos. Somente são identificados a partir do momento que abrem sua boca e começam a cantar. Surpresas, as pessoas vão se dando conta de que cada um deles, que sorri e canta, que brinda com o copo de papel com café, ou que os convida a alguns passos de dança, está com um bottom com a identificação da Companhia de Ópera da Filadélfia e os dizeres La Traviata. E todos param o que estão fazendo para ouvir, admirar, se emocionar. Os turistas tiram fotos e mais fotos. Um momento mágico. Algo que nos diz que iniciativas dessa ordem devem, graças ao êxito observado, se repetir de outras vezes e em muitas localidades. Em todo o mundo, em terminais de ônibus e de trens, onde as pessoas ficam horas aguardando, inquietas, desejando chegar logo aos seus destinos. Em aeroportos, onde os atrasos deixam as pessoas estressadas, mal-humoradas. Pelas ruas das cidades. Iniciativas como essa nos dizem que a pouco e pouco o homem vai descobrindo como é bom viver a harmonia, o belo, a arte. Como é bom ter um dom e dividi-lo com todos, alegrar corações, fazer as pessoas sorrirem e sonharem. Sonharem com o mundo maravilhoso que todos idealizamos para o nosso terceiro milênio. Vibremos por isso. E que Deus abençoe Alexandre Dumas Filho, Giuseppe Verdi, os músicos, os cantores, todos os que tornam, enfim,
este imenso mundo de Deus, tão mais belo e harmonioso para nossas vidas. Então voltamos depois dessa reflexão, oportunidade que nós temos de pensar o que nós estamos fazendo de bom para este mundo, qual a nossa colaboração no mundo dessa forma positiva. É muito comum que estejamos muito preocupados com aqueles que não cumprem o seu papel social no mundo. Mas, enquanto isso, e nós? Quando é que cumprimos o nosso papel no mundo? Como é que estamos equilibrando aí a beleza, a harmonia que nós esperamos do mundo para que nós façamos? Então fica aí o convite. E por falar em convite, nós temos agora um convite para você se agendar aí, dia 16, 17 e 18 de junho, a confraternização dos Espíritas do Amazonas, a CONEAN 2017. Esse ano o tema é 160 anos de Espiritismo, conhecimento que acolhe, valores que transformam, que é inclusive o tema da nossa campanha do estudo. Então, 16 e 17 de junho, você já pode se agendar, é sexta-feira, às 20 horas, de 20 às 22, com uma palestra, e sábado, das 8h30 às 18, é o dia todo, e domingo, das 8h30 às 12. Só lembrando você que é espírita e que não é estudante da doutrina espírita também, e que ainda não conhece a CONEAN, é a oportunidade de você participar. É um evento muito bom, muito intenso, de muita alegria, muita energia boa, muito aprendizado. Você está junto de amigos, pessoas do mesmo ideal. É uma construção de saberes com alegria, com harmonia e muita luz. Então fica aí o convite. Você já pode entrar no site da Federação Espírita Amazonense, ver a programação e se agendar e fazer a sua inscrição, que precisa fazer a inscrição. A inscrição é pelo e-mail, pelo site, aliás, conean2017.feamazonas.org.br. Então você já entra lá pode procurar direto no site da Federação Espírita Amazonense, CONEAN 2017, 160 anos de Espiritismo, conhecimento que acolhe, valores que transformam, e você já pode procurar os meios de fazer a sua inscrição. Pense bem que esse é um convite bem legal, contamos aí com a presença de todos os espíritas. Bora. Você está pensando, Paulo, na tua divulgação? Não, que eu tentei ali entrar no site da Fé com as palestras que acontecerão nessa semana que adentra, mas deu um probleminha ali de vírus, mas o convite está feito. Então, aliás, todas as segundas, quartas e sextas na Fé Centro, aqui próximo do Teatro Amazonas, 8h30 e na parte da noite às 20 horas, sempre com uma palestra interessante, com um tema interessante, e eu recomendo porque sempre traz uma proposta que toca o seu coração, tá bom? E eu quero também falar do Narcóticos Anônimos, mais uma vez, essa turma, essa instituição que tanto bem vem trazendo para a nossa comunidade. Então, se você tem um familiar, se você está com problema, se você está com dificuldade para largar o álcool, a droga, os Narcóticos Anônimos possuem uma linha de ajuda, tanto no Amazonas como em Roraima. Aqui no Amazonas, você pode ligar para o 991008149, 98202-5047. Também pode acessar o www.na.org.br e tem o e-mail amazonascsa@gmail.com. Eu gostaria só de lembrar também que hoje nós podemos ainda nos prender muito em discussões, muitas vezes inúteis, uma vez que nós teremos muita oportunidade de discutir ideias, e para isso existem inúmeras oportunidades de nós fazermos isso, de nós procurarmos entender, procurarmos por notícias boas, procurarmos por livros que edificam, que constroem um novo pensar, um novo olhar, principalmente em relação às boas vibrações. Essa semana eu recebi
uma mensagem do meu amigo Jorge Fernandes. Um abraço para você, meu amigo querido. E trazer assim na mensagem: o Brasil precisa, além de atitudes, precisa de preces. E eu gostaria desse momento, convidá-lo a essa reflexão, você que é ouvinte do programa, a pensar se nós não estamos precisando mais reduzir um pouco as palavras agressivas, as acusações, pela prece, por pensamentos mais positivos, nesse desejo permanente de que tudo se ajuste, de que tudo se renove na terra, porque essa renovação, ela é constante, ela é das leis de Deus, e o bem sempre prevalece. Vamos dar um tempo para que a verdade se mostre, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, mas para isso nós precisamos cuidar do nosso coração, cuidar do terreno, aproveitar esses momentos de dificuldades para aprendermos a trabalhar a superação íntima, tendo um coração mais valoroso, mais equilibrado. Pense que se nós não nos ajustarmos ao bem, como é que o bem vai chegar até nós? Se nós estivermos tão preocupados, tão desesperados em que o mundo se acerte, se ajuste, como é que nós vamos ajustar o nosso coração no bem? Como é que nós vamos pensar em Deus? Como é que nós vamos cuidar para que as coisas sejam melhores na nossa vida? Então, é isso que nós temos que pensar. Sou eu que faço, sou sempre eu que tomo conta do meu coração, da minha vida. Porque a questão não é o que as pessoas fazem fora da minha vida, não é o que as pessoas causam a mim, de bom ou de ruim. É o que eu faço com isso. O que eu faço com os acontecimentos. O que eu faço com as notícias que eu recebo, boa ou ruim. O que eu tenho feito. Então, essas reflexões que eu gostaria de convidá-los a todos a uma postura de, como disse o Chico Xavier na mensagem, eu gosto muito dessa fala dele, peça conselho à reflexão. Peça conselho ao entendimento antes de acusar as pessoas, se é disso mesmo que o mundo está precisando. De mais acusações, de mais atitudes agressivas, de mais pensamentos negativos. Será que é disso que está precisando? Será que a água que está turva, que não está precisando de um tempo para aliviar, para ceder, para que diminua a lama, para que essa água se torne mais límpida? Nós precisamos parar de movimentá-la. Então precisamos de mais calma, de mais reflexão e de mais amor, e como disse meu amigo Jorge Fernandes, de mais prece pelo nosso país e de mais equilíbrio emocional para a nossa vida. Porque só o tempo nos trará as respostas certas. Muito bem, eu quero mandar um abraço para o Heraldo lá no Café Regional do Chefe, na Avenida Ipixuna, ali pertinho, no Quícia, atrás do Espantalho. Muito obrigado pelo convite, viu, meu amigo? E lembrando que você pode participar do programa durante a semana. Nós postamos algumas coisas no site, no Facebook do programa, e você pode deixar lá sugestão, pode enviar perguntas. Você também é um colaborador e um divulgador da Boa Nova. Eu conto com você. Então é isso. Então, desejo a você bons momentos de reflexão, que nós possamos ouvir com mais clareza o que ouvimos, fazermos melhores escolhas e percebermos se nós estamos faltando com a nossa colaboração com melhores atitudes no mundo. E quando nós começarmos a esperar um mundo mais equilibrado, sem injustiça, com muito conforto, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma contravenção, sem nenhuma injúria, sem nenhum sentimento ruim, vamos lembrar do Cristo. Vamos pensar em Jesus e descobrir o que Ele espera de nós. E se tudo aquilo que Ele passou não está relacionado àquilo que nós precisamos passar também. Então, feliz final de semana, muitas reflexões. Meu amigo Erivan está ligando para mim e eu vou já atender você. Um beijo a todos, até sábado. Ninguém contesta que o mundo ainda pertence aos violentos e oportunistas, sem qualquer compromisso com o bem. Entretanto, a doutrina espírita ensina que através da evolução, em sucessivas existências, e um dia eles serão brandos e pacíficos, filhos de Deus que possuirão a terra.
comprometidos com o amor e a caridade, trabalhando e servindo para que o forte ampare o fraco e a felicidade seja de todos. Um excelente final de semana para todos e até o próximo sábado com mais um Fonte de Luz. Fique com Deus.